Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Quem está preparado para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Quem está com o coração aberto ali, com uma terra fértil para que o Senhor venha semear na sua vida? Amém? Em nome de Jesus. Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Deus, sedentos pela Tua palavra, Deus, que é vida, Deus, que ela transforma, ela restaura, ela liberta e ela cura. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, nesse momento, lançar a boa semente, Deus, através da ministração. Pai, que esses corações, eu declaro nessa noite, uma terra fértil para receber a palavra do Senhor. A nossa mente agora, ela é cativa ao trono de Cristo Jesus, ó Deus, e o Teu Espírito Santo vai trazer a revelação, o entendimento daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, ó Deus. Nós oramos nessa noite e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 18, versículo 38. Quantos encontraram, digam amém. Então tá bom, o pessoal está afiado. Versículo 38. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Podeis assentar. Todos já conhecem, né, o texto do cego Bartimeu, aquele cego que há décadas estava ali à beira do caminho, e ele, sendo cego, ouviu uma grande multidão que se aproximava, e aquela multidão estava seguindo Jesus. E aquele homem, cansado de passar aquela situação durante décadas, ele tomou uma decisão. Ele clamou, mas ele clamou o que mais me chamou a atenção, a palavra dele, misericórdia. Repita comigo, misericórdia. Aquele homem clamou a palavra certa, e ele estava de frente à pessoa certa, que era Jesus Cristo, porque nos nossos lábios, o que mais sai é o quê? Me abençoe, né? Não é verdade? Me abençoe, me cure, né? Me dê isso, me dê aquilo, aquilo outro. Mas aquele homem pediu o quê? Misericórdia. Estamos há quase um mês, né, falando sobre essa palavra. E misericórdia, eu acho que vocês todos já sabem, misericórdia é o quê? É eu não receber aquilo que eu mereço. Diferente da graça, que é o favor imerecido. Eu não mereço, mas recebo. Mas a misericórdia, eu mereço, mas eu não recebo. É Deus não nos tratando concernente às nossas situações, aos nossos pecados. Essa é a diferença. E lembre-se, você quer a graça de Deus na sua vida? Quem quer a graça de Deus na sua vida? A misericórdia antecede a graça. Sabe por quê? Porque a misericórdia é quando Deus te perdoa. Quando Deus te resgata, quando Deus te liberta. Depois que Deus te resgata, te liberta, aí Ele vai e te dá aquilo que você não merece, que é a graça, que é seu favor imerecido. E aquele cego ali, ao ouvir falar daquele homem, daquele galileu que estava passando, uma multidão o seguia, ele clamou misericórdia. Ele clamou misericórdia. E quando nós clamamos a misericórdia, é quando nós reconhecemos que por nós mesmos nós não conseguimos, e a nossa situação, ela é estado terminal, não tem mais jeito. E que se aquilo que nós semeamos estamos colhendo, porque aquilo que nós semearmos é aquilo que nós o quê? Iremos colher. É a lei da semeadura. Então, a situação na qual você está passando, você muitas vezes está o quê? Colhendo. No caso do cego Bartimeu, não vou dizer que ele não foi lá e arrancou os olhos porque ele foi cego de nascença. Aí voltamos àquele versículo que fala, quem pecou? Nenhum, nem outro, mas que se manifestasse a glória de Deus. Mas aquele homem reconheceu que ele precisava da misericórdia de Deus. Ele precisava de uma mudança de vida. Ele queria se libertar daquela cegueira que se apegou a ele. E ele pediu para a pessoa certa. Quando clamamos misericórdia, nós nos revelamos, nós nos apresentamos, porque pedir bênção, pedir uma bênção é muito fácil. Pedir a bênção é só acrescentar. Agora, quando nós pedimos a misericórdia, nós temos que nos revelar quem realmente somos, ou a situação na qual nós estamos. Temos que revelar para o Senhor, apesar que Ele conhece tudo,
e revelar para as pessoas que estão ao nosso redor, que não nos conhecem, ou têm uma falsa impressão, uma impressão equivocada da nossa parte, com relação a cada um de nós. Então, quando nós clamamos misericórdia, é uma tomada de decisão na nossa vida. Quando você clama ao Senhor misericórdia, significa que você vai ter que mudar. E significa que você vai ter que revelar para o Senhor aquilo que ninguém vê, que ninguém viu, que ninguém ouviu, mas que está te travando, que está te machucando, que está te limitando, e você quer uma mudança na sua vida. Aquele homem clamou o quê? Misericórdia. Porque enquanto houver orgulho, a misericórdia não haverá clamor. Enquanto houver orgulho, não vai ter clamor. Por quê? O orgulho de pedir perdão, de arrepender, de contar, de compartilhar, é maior e não te deixa ser liberto. Então, quando nós clamamos a misericórdia, é pedindo a Deus, Deus, a minha situação, na qual, muitas vezes, por mim mesmo, por ações minhas, eu estou nesse fundo do poço e eu não consigo sair. Eu te peço agora, misericórdia, porque se eu estou no fundo do poço é porque eu mereci, porque eu cavei esse poço. E estou ali pelas minhas próprias pernas, pelos meus próprios atos. Então eu tenho que declarar e eu tenho que tomar uma decisão. Aí a misericórdia de Deus é eu não ser tratado conforme eu mereço. E Bartimeu ali, o homem cego de nascença, ele não pediu para nascer cego. Quem pecou? Ali foi a oportunidade, na onisciência de Deus, aquele homem está naquele lugar, ser curado para que o seu testemunho pudesse ser o quê? Pudesse ser proclamado até os dias de hoje. Muitas situações também passamos em nossas vidas. E nós que não queremos mais aceitar essa situação, nós precisamos o quê? Clamar misericórdia. Porque Bartimeu, ao clamar misericórdia, ele teve que se libertar, ele teve que se apresentar a todos que estavam ao seu redor, aqueles que o conheciam já e aqueles que não o conheciam. Ficaram sabendo que ele era cego, que ele era um pedinte e ele estava à beira do caminho. Ele, a primeiro ato, quando Jesus parou e o chamou, ele lançou fora a sua capa, ele teve que abrir mão daquela situação. Estava conversando agora com a pastora Geisa, zona de conforto. Ser pedinte acabou se tornando uma zona de conforto. Viver no pecado, ou estar pecando, dissolutamente, repetindo o mesmo erro, é zona de conforto. E zona de conforto precisa ser o quê? Expulso, precisa ser realmente liberto. Precisa ser tomar uma decisão e sair disso. Porque senão vamos repetir os mesmos erros, os mesmos erros, os mesmos erros. Aquele homem decidiu mudar. E aquilo ali fez toda a diferença para que Jesus pudesse parar no meio de uma multidão. Obrigado, pastora. No meio de uma multidão. Tantas pessoas falando, tantas pessoas clamando, gritando o nome de Jesus. Mas um homem clamou misericórdia. Chega um determinado momento da nossa vida que a gente cansa de viver amarrado em determinados pecados, amarrado em determinadas situações, que é só a misericórdia de Deus para nos libertar. Mas precisamos querer. Clamar por bênção é muito fácil. Porque a bênção ela é apenas acrescenta. Você pode continuar como está. Você vai só apenas receber algo mais. Agora, misericórdia é um romper com o seu passado. É um romper com essa vida. É um romper com essa situação que está te aprisionando. E eu não quero mais. Aí a misericórdia vem para libertar. Então, isso fez o próprio Senhor parar para ouvir aquele homem
E aquele homem teve uma transformação, e essa transformação ecoa até os dias de hoje nos altares. Até que o Senhor venha, ele continuará ecoando a cura de um cego que clamou misericórdia. Ele não clamou pela cura. Ele nunca viu, nem sabia o que era enxergar. Ele clamou o quê? Misericórdia. Bartimeu não clamou a cura. Diferente daqueles cegos, o que queres que eu te faça? Que eu possa ver. Aquele cego queria, enxergar. Mas Bartimeu clamou misericórdia. É muito diferente. Misericórdia de bênção. Toda sorte de bênção já não está liberada, sim. Porque ela só acrescenta. A misericórdia, ela nos obriga, ela nos empurra a mudar, ela nos empurra para fora da nossa zona de conforto, aonde vai ter o quê? Mudança. Mudança de postura, mudança de atitude, no falar, no agir, no se posicionar. A misericórdia fez Jesus o quê? Parar. A multidão passava, os discípulos caminhavam, mas o clamor por misericórdia fez Jesus o quê? Parar. Essa palavra. Porque foi para isso que Jesus veio, porque todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus. E são filhos da ira vindoura do Senhor, do dia que Deus derramará a sua cólera sobre todo aquele que rejeitou o sacrifício. Todo aquele que está condenado, mas a misericórdia veio para o quê? Para aqueles que queriam, que quiserem ou quiseram romper com essa condenação. Essa condição. Eu preciso evoluir, eu preciso melhorar. Eu preciso romper com o meu passado. O meu passado não me define. O teu passado te trouxe até aqui, mas as decisões de hoje é que vão definir o seu futuro. Há anos, aquele homem viveu como o passado o levou até aquele bendito dia. Mas aquela decisão de Bartimeu de clamar misericórdia e não bênção, mudou totalmente o seu futuro. Está na hora de mudarmos o nosso script. Menos bênção, mais misericórdia. Quantas vezes você foi confrontado, porque aquele homem foi confrontado. Ele precisou sair da beira do caminho e ir para o centro, ir para próximo de Jesus. Precisou se expor. Ele decidiu romper. E muitas vezes, a igreja, nós vivemos uma vida amarrada, uma vida presa, uma vida que não evolui, uma vida que não cresce, não se desenvolve, porque não pedimos e não clamamos a misericórdia de Deus, porque se clamarmos, teremos que tomar uma determinada atitude. Eu vou precisar romper. E tanta gente criando seus pecados, as suas ações como um pet. Não estou falando para você largar seu pet, não. Mas estou falando para largar o pecado. Não larga o pet, não. Mas larga o pecado. Tantas ações de estimação. Tanto modelo mental que você trouxe porque você viu com seu avô, que o seu pai, que a sua mãe, e aquilo te moldou. Queridos, seu passado, as suas ações, elas não podem te definir. Elas te trouxeram até aqui. Você vai continuar repetindo tudo isso? Vai continuar vivendo das migalhas que caem da mesa do rei, sendo que ele te chamou para sentar na mesa? Até quando você vai insistir em viver preso a ações? Bartimeu decidiu mudar. Isso fez toda a diferença na sua vida e na vida daqueles que acompanhavam aquele homem, aqueles que conheciam aquele homem, porque assim
que ele recebeu a misericórdia de Jesus, ele passou a fazer o quê? Segui-lo. Aquela mulher no poço de Jacó, quando Jesus foi tomar água, mulher, dai-me de beber. E Jesus ali perguntou pelo marido dela. O que ela aí naquele momento, ela recebeu o perdão do Senhor, porque ela disse que ela não tinha o quê? Marido. E o que ela estava ali fazendo algo que era errado. E aquela mulher, ela teve uma transformação, recebeu a misericórdia do Senhor. E ela passou a seguir o Senhor. A sua vida nunca mais foi a mesma. Está na hora da igreja passar por essa transformação, a igreja de hoje. Passar por essa transformação de romper com as amarras que te impedem de viver o melhor de Deus aqui nessa terra, para que Deus possa te usar, possa fazer em você e através de você coisas grandes e ocultas que ainda não sabes, mas eu preciso romper, eu preciso mudar. Não pode ser algo normal entrar culto e sair culto do mesmo jeito. Precisamos tomar uma decisão. Vir à igreja não é um compromisso religioso. Precisamos tirar as máscaras. Paz, meu irmão, paz, paz. Pasta jóia, o tal do pasta jóia. Pasta jóia, isso é pasta jóia? Pasta jóia. Normal. E eu volto para minha casa, para os meus afazeres, do mesmo jeito. Aquele homem mudou. Se ele mudou, eu também posso mudar, você também pode mudar, nós podemos mudar. Misericórdia é o que vai nos levar para o céu, vai nos garantir. Não são as bênçãos, as riquezas que você adquirir nessa vida, até que o Senhor venha, mas é a misericórdia que nos livrará do fogo eterno, da condenação eterna. Porque todos comparecerão. Nos livrará do grande trono branco, de encontrar o Senhor face a face, não para receber mais misericórdia, porque a misericórdia, ela há de cessar naquele dia, mas para receber a sua recompensa pelos seus atos que foram negar, ou viver uma vida rasa, uma vida descompromissada. Eu quero as bênçãos são bênçãos, mas que a misericórdia, ela possa me acompanhar. Quando nós lemos Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todos conhecem isso de cor, sim ou não? Todos conhecem o Senhor é meu pastor? Não ouviu, o Senhor é meu pastor? Nesse versículo, tem uma vírgula que fala, o Senhor é meu pastor, vírgula, uma condição, uma condicionante, nada me faltará. E quando nós lemos da direita para a esquerda, nada te faltará quando ele for o seu, só não vai te faltar quando ele for o seu pastor. E pastor é aquele que cuida. Ovelha é cuidada pelo pastor. E ovelha precisa crescer. E ovelha precisa se desenvolver. Quando ele é o seu pastor, o último versículo desse salmo termina: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Bondade e misericórdia. Misericórdia do Senhor. Então, nessa vida, o que vai nos afastar, nos livrar, certo, da condenação eterna é a misericórdia. Não é quantas vezes você veio na igreja, não é quantas vezes você fez algo, participou de algo. Não, é a misericórdia.
Porque naquele grande dia, tantos falarão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em seu nome eu preguei, em seu nome eu revelei, em seu nome eu curei. E ouvirão: apartai-vos de mim, pois eu nunca os conheci. Então é a misericórdia. É aquilo que nos afastará do lago que arderá com fogo e enxofre por toda a eternidade. Mas eu preciso decidir aqui o que eu quero. Eu quero apenas as bênçãos, que as bênçãos só acrescentam em minha vida. E as bênçãos são bênçãos. Bênção não é bênção? Bom demais, né? Mas a misericórdia é o que nos afastará, é o que nos garantirá. Por quê? Todos o quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Mas precisamos receber de verdade. E não ter algo distante. Precisamos receber o Senhor de verdade em nossa vida para que haja uma transformação. E o que o Senhor quer das nossas vidas. Porque quando nós caminhamos e temos realmente uma experiência com o Senhor, eu tenho dificuldade, pastora, da pessoa que se desvia. Eu tenho dificuldade de entender como pode uma pessoa se desviar. Porque, põe a mão nas minhas palavras, talvez ela nunca foi. Talvez nunca foi, realmente. Porque para trocar aquilo, a promessa do Senhor, pelo mundo, pelos holofotes, é porque realmente não experimentou. É porque não experimentou. Isso é o meu pensamento. Se você discorda, fique à vontade. Não pode. E hoje se troca Jesus, se troca a misericórdia do Senhor por tanta coisa barata. É em Oséias que fala que o meu povo cometeu Não é isso. Não, amém, mas não é isso não. Quando ele diz que meu povo me trocou, né, por a fonte de água por piscinas rotas. Piscinas rotas é aquilo que não retém. O mundo, o prazer que o mundo te dá, ou a vida que você levava até encontrar com Jesus, ela era o quê? Momentânea. Momentos de prazer, momentos de êxtase, mas logo depois é a mesma coisa a pessoa que usa droga, quem deve ser viciado, quem foi viciado, né? Tinha os picos depois, ia lá embaixo, precisava novamente. Então, trocar isso, trocar o momento com o Senhor, por isso, é porque não experimentou. Precisamos sim pedir a Deus, que eu tenha uma experiência com o Senhor, profunda. E interessante é que tem pessoas que têm uma experiência com o Senhor, principalmente em EQM. EQM é estado de quase morte, né? Tem pessoas que têm uma experiência tão profunda, de um leito de morte quase ali, e quando volta realmente crente, volta forte, porque foi profundo. Mas se for necessário que tenha a EQM, que tenha, se for necessário, mas que nós não podemos ficar pelo caminho. Porque nesse versículo, nesse texto, fala de Bartimeu. E aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus? Por que não tem referência a elas? A multidão, que você não seja da multidão. Seja aquelas pessoas citadas, que foram citadas. Porque multidão, ela vai para um lado e vai para o outro. Mas quem
alcança a misericórdia, recebe a misericórdia, o perdão, tem uma experiência profunda com o Senhor, esse não volta. A igreja precisa se consolidar. Precisamos nos consolidar, irmãos. Precisamos sim nos firmar. Precisamos realmente criar raiz no Evangelho e não vivermos de uma maneira superficial. Porque frustra. Muitas pessoas no Evangelho são frustradas, é porque não criaram raiz. Não criando raiz, precisa ficar vivendo de bênção em bênção para se motivar, para se manter de pé. Estou falando errado, pastor? Porque quem cria raiz, até no meio do deserto, ele se mantém. Porque as raízes, elas são fortes, são profundas. E conseguem encontrar, né, o alimento, conseguem encontrar a água. A misericórdia de Deus ainda existe. Ela ainda está disponível. Mas ela pode não estar a qualquer momento. Por quê? Como eu falei outro dia aqui. Você sabe se você vai chegar em casa hoje? Quem tem certeza que vai chegar em casa? Tem alguém aqui? Nem eu. Eu não tenho certeza que eu vou chegar na minha casa hoje. Eu não tenho certeza que amanhã eu vou acordar. Eu não tenho certeza que domingo estarei aqui. Eu não tenho certeza se quinta-feira eu terei célula. E caso tenha, estão convidados. Mas aqueles que não estão em célula. Mas, porque Jesus pode voltar apenas para mim, naquele momento. E se ele voltar naquele momento, eu fechar os olhos, e aí? Será que eu tive tempo? Então a misericórdia de Deus, ele está aqui, nessa noite, está disponível para que você tenha realmente uma transformação na sua vida, experimente algo, uma renovação, e para ter a misericórdia, precisa se revelar para si mesmo, porque para Deus, Deus sabe, mas é preciso romper, e o romper que é difícil, romper com a situação é difícil, então tem situações que você precisa romper na sua vida, para que a misericórdia possa segui-la, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nessa noite, que o Senhor possa trazer o entendimento, Deus, nos nossos corações, de que as bênçãos são bênçãos em nossas vidas, mas de nada vale sem a Tua misericórdia, sem o romper com aquilo que nos prendia, com aquilo que nos limitava, com aquilo que nos aprisionava no nosso passado. E esse passado nos impede de crescermos no Senhor, de desfrutarmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, que a igreja, nós estamos falando agora que a SEAP, possa experimentar, sim, algo novo e profundo, Deus. Pai, em nome de Jesus, que possamos, sim, romper com as amarras daquilo que ainda nos prende. Está na hora, sim, de fecharmos as brechas. Está na hora, sim, de dizermos não para as velhas práticas. E nós sabemos, sim, aquilo que está errado. E pedimos ao Teu Espírito Santo que possa nos convencer, para que possamos receber a misericórdia, possamos ter a nossa vida transformada como foi a vida de Bartimeu. Pai, porque ficar à beira do caminho, Deus, não nos garantirá a eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, porque através da misericórdia, hoje, nas casas abertas, pessoas estão sendo curadas, estão sendo libertas, estão alcançando a misericórdia através das células. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer esse trabalho em célula, Deus. Em nome de Jesus, sim, que as portas abertas é um porto seguro para que aqueles que estavam presos, aprisionados em suas ações, possam encontrar misericórdia através de uma célula. Deus, levante aqui líderes, abra portas, levanta casas aqui, Deus, em nome de Jesus, para que possamos, aquilo que de graça recebemos, de graça possamos apresentar para os nossos irmãos e nos disponibilizar, para que eles possam também ser transformados, receberem e alcançarem essa graça, Deus. É o que nós oramos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor.